vamos ver um pouco as interpretações geométricas da matriz de rotação. Tá? Nós temos essencialmente duas interpretações possíveis. Nós temos a interpretação de projeção, que eu vou definir aqui como uma transformação passiva, e a interpretação de movimento, que é a transformação ativa. As duas são equivalentes, e eu vou mostrar a equivalência para vocês, uma vez que elas são bastante utilizadas em robótica, visão computacional, em qualquer área que exige movimentos rígidos. Na primeira interpretação, que é a interpretação de projeção, nós temos uma mudança de ponto de vista. Logo, vamos imaginar dois sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas A, esse em preto, e o sistema de coordenadas B, que está rotacionado em relação a A. Vamos considerar um ponto que está aqui, fixo. Esse ponto não muda, tá? Por enquanto. Vamos representar o ponto P com esses índices aqui, A e B, que são sobrescritos. Eles estão acima. Essa é a convenção que nós vamos utilizar. E representam onde estamos, qual que é o sistema de coordenadas onde nós estamos representando o ponto P. O ponto P ele tem coordenadas diferentes. Aqui no sistema de coordenadas A e no sistema de coordenadas B. Então aqui a gente tem a projeção em A dada por isso daqui e em B dada por isso daqui. Logo, apesar do ponto ser exatamente o mesmo, ele terá coordenadas diferentes nos dois sistemas de coordenadas. Logo, para denotar essas coordenadas diferentes, nós escrevemos P de A, que indicam as coordenadas do ponto em A, e P de B, de coordenadas do ponto em B. E nós sabemos que matriz de rotação nos dá essa ideia de projeção. Então a gente tem projeções do sistema de coordenadas rotacionado no sistema de coordenadas fixo. Tá? Então se eu considero A como sistema de coordenadas fixo e B como sistema de coordenadas rotacionado, por uma rotação de θ, aqui, então a matriz RAB, onde A é sobrescrito e B é subscrito, representa uma projeção de B em A. Então, olhem a direção da seta. Isso é importante. Tá? Então, prestem atenção na seguinte convenção. Quando estamos trabalhando com projeção, o subscrito representa o sistema de coordenadas que foi rotacionado. A é o sistema de coordenadas que é estacionário, que está parado, digamos assim. E nós temos uma projeção de B em A. Essa é a convenção que nós vamos utilizar aqui. Logo, quando eu pergunto para vocês, olha, dado um ponto em B, quais suas coordenadas em A, a gente tem que pensar o seguinte, se o ponto ele é dado em B e eu quero representá-lo em A, então PB é dado, PA é o que eu desejo obter, e como essa matriz RAB faz a projeção de B em A, ou seja, a gente tem a direção dessa seta aqui, então quando eu faço essa multiplicação aqui, eu faço a projeção para o sistema de coordenadas A. Tá? Isso daqui vem lá na concepção da própria matriz de rotação. Lembre-se que quando nós fizemos a construção da matriz de rotação, então por construção, no momento que nós fizemos a análise geométrica e a construímos, nós vimos que eu peguei um ponto em B, fiz a combinação linear com os vetores da base rotacionada, e isso me dá as coordenadas no sistema de coordenadas estacionário. Um mnemônico que vocês podem imaginar com essa nossa convenção aqui é como se esse sobrescrito aqui cortasse com esse subscrito, e o que resta, que é A, é basicamente o sistema, as coordenadas no sistema de coordenadas estacionário. De maneira análoga, se eu tenho um ponto em A, quais são as suas coordenadas em B? Ora, se eu tenho um ponto em A e eu quero as coordenadas em B, então eu tenho que fazer a projeção de A em B. Então aqui eu vou ter uma matriz cujo subscrito é A e cujo sobrescrito é B, porque aqui eu estou fazendo a projeção de A em B. E o que é importante notar é que essas duas matrizes são transpostas entre si, ou seja, para obter essa matriz aqui, eu transponho essa daqui, tá? No final das contas. Porque no final das contas a gente pode pensar agora
como a matriz de rotação como movimento. E aí vai ficar mais claro por que quando a gente pensa em movimento, a matriz RAB é a transposta da matriz RBA. Tá? Para ficar um pouquinho mais claro, nós vamos pensar agora na questão de transformações ativas. Nas transformações ativas, a gente pode pensar que a gente está arrastando o sistema de coordenadas de A para B. Então, ao invés de pensar, olha, estou fazendo a projeção do sistema de coordenadas B em A, eu posso pensar um pouco diferente. Olha, eu vou pensar que o sistema de coordenadas A vai ser arrastado e ele vai virar o sistema de coordenadas B. É muito útil quando a gente está pensando num sistema de coordenadas, por exemplo, que está grudado num robozinho aqui qualquer, e aí quando o robô gira, o sistema de coordenadas gira com ele também. Tá? Então a gente pode pensar em A como sistema de coordenadas de origem, B como sistema de coordenadas de destino. E aí uma sequência de movimentos rotacionais é dada pela multiplicação das matrizes de rotação, como nós já vimos. Então, por exemplo, aqui, do jeito que está, a matriz de rotação correspondente é a identidade, porque não tem nenhuma rotação. Eu pego a identidade e multiplico por um R de θ, que corresponde a essa rotação aqui. Então, tem duas matrizes de rotação. A identidade é uma matriz de rotação, então é uma matriz de rotação nula, né? Cuja rotação é nula. A matriz é a identidade, mas ela corresponde a uma rotação nula. A partir do momento que eu multiplico por R de θ, eu tenho esse sistema de coordenadas aqui. E se eu fizer rotações consecutivas, eu vou simplesmente multiplicando as matrizes de rotação. De tal maneira que se eu quiser fazer, então, N rotações, partindo da rotação inicial, do sistema de coordenadas inicial A, eu faço, então, RAB vezes RBC vezes RCD, até a última rotação dada por RMN. E a rotação final é dada por RAN. De tal maneira que eu posso pensar da seguinte forma. R de AB é a rotação que me tira de A e me leva para B. Quando eu faço uma multiplicação aqui pela direita agora, eu estou fazendo uma rotação que me tira de B e me leva para C. Eu estou pensando no sistema de coordenadas que está rotacionando mesmo, como se fosse um robozinho. Ele estava primeiro numa orientação A, agora numa orientação referente a B, depois ele sai de B e vai para C, e assim consecutivamente. Então, ele sai de A, chega em B, e quando eu falo sai e chega, é em termos de rotação. Sai de B, chega em C, sai de C, chega em D, vai fazendo isso consecutivamente até o momento que ele chegou em M, aí daqui ele sai de M e chega em N. Então, como ele fez várias mudanças consecutivas, e eu quero saber só a resultante, só qual que é a rotação final com respeito a A, depois que eu multiplicar isso tudo, eu tenho uma rotação equivalente, que é a mesma coisa que sair direto de A e ir para N, sem fazer nenhuma rotação intermediária. Tá? Então, nesse caso, recapitulando, nesse caso aqui, nos movimentos, nesse caso em que nós temos a rotação como movimentos, né, que é a nossa transformação ativa, nós imaginamos um caso em que tem um sistema de coordenadas que está grudado em cima de um robô, o robô está se reorientando e o sistema de coordenadas vai junto. Nesse outro caso aqui, um exemplo típico é um ponto que está no espaço, por exemplo, tem várias câmeras que estão rotacionadas entre si, por exemplo, e eu pergunto, olha, do meu ponto de vista, ou seja, na minha câmera, esse ponto está em quais coordenadas? Na câmera seguinte, na câmera B, quais são as coordenadas desse ponto? Obviamente, quando nós estivermos trabalhando com rotações e translações, aí a gente vai ter, então, realmente, como câmeras localizadas espacialmente de maneira distinta, né? Ou seja, a câmera A está num lugar, a câmera B está em outro lugar. A gente vai levar em consideração, para o cálculo das coordenadas, não só a rotação entre as câmeras, mas também a translação entre elas. Mas isso daí a gente vai ver mais à frente. A gente pensa, então, que essa interpretação de projeção é uma boa interpretação para pensar em diferentes pontos de vista, como diferentes robôs que estão enxergando o mesmo objeto, mas cada um com seu próprio ponto de vista, e essa interpretação de movimento como um sistema de coordenadas que está grudado no robô e vai se mexendo de acordo com o movimento do robô também. Aí, o sistema, do ponto de vista do robô, né, é o robô que está se movendo, e não um objeto qualquer que está se movendo em relação a ele. Só que, claro, a gente pode pensar nesse fenômeno de maneira dual. Se eu olho para um determinado objeto e o objeto se move,
É a mesma coisa que o objeto ficar parado e eu me mover. Então, um movimento rígido relacionado com um movimento como esse, numa transformação ativa, e a transformação passiva são as duas faces da mesma moeda. Matematicamente, é exatamente o mesmo problema. São movimentos relativos. Ou é o objeto que se move em relação ao robô, ou o robô que se move em relação ao objeto. Se os dois se movem em relação a um terceiro sistema de coordenadas, tudo bem. Quando eu pego par a par o robô e o objeto, mesmo que ambos estejam se movimentando em respeito a um sistema de coordenadas, eu posso considerar, do ponto de vista de interpretação, que um está parado e que os dois estão e que o outro está se movendo. Tanto faz, tá? Do ponto de vista matemático, é a mesma coisa. Nós estamos aqui no planeta Terra, a Terra claramente está girando em torno do Sol. Então, o que acontece é que se eu pego um objeto que está estacionário em relação a mim, por exemplo, esse meu computador, mesmo que nós dois, tanto eu e meu computador, estejamos estacionários, um em relação ao outro, em relação ao centro do Sol, nós não estamos. Tá? Então, vocês têm que ter em mente que quando a gente faz essa análise de transformação ativa e passiva, é em relação a um par de sistemas de coordenadas. Mas para deixar essa ideia ainda mais clara, vamos pegar aqui esse exemplo. Tá? Imaginemos o seguinte, que nós tenhamos um ponto dado no sistema de coordenadas B. E queremos saber quais são as suas coordenadas no sistema de coordenadas A. Ora, nós podemos utilizar a matriz RAB, que faz a projeção de B em A. Tá? Então, estou pensando como projeções. E eu posso falar agora, olha, tudo bem, então eu tenho essa projeção de B em A, logo eu tenho as coordenadas do ponto PB no sistema de coordenadas A. E posso fazer a mesma coisa entre dois sistemas de coordenadas B e C. Então, dado que eu tenho a matriz de rotação RBC, que me dá a projeção do sistema de coordenadas C no sistema de coordenadas B, se eu pego um ponto em C e quero ver quais são as suas coordenadas em B, basta eu fazer essa multiplicação aqui. Como esse termo aparece aqui e esse termo aparece aqui, eu posso pegar esse termo aqui, então, e substituir aqui. Tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, substituindo a expressão de baixo aqui, nessa expressão de cima, nós temos então que PA vai ser igual a RAB vezes RBC vezes PC. Porém, eu poderia fazer a projeção diretamente. Eu poderia falar o seguinte, olha, eu tenho um ponto em C e eu quero saber quais são suas coordenadas em A. Eu sei que isso vai ser dado por uma matriz RAC, que faz a projeção de C em A. Ora, só que como eu tenho essa expressão aqui de cima e essa expressão de baixo, cujos elementos à esquerda da igualdade são idênticos, PA e PA, então eu vou pegar essa equação e igualar a essa daqui. Então, igualando as duas, nós temos que essa expressão é válida e ela é válida para todo o valor de PC. Porque eu não coloquei nenhuma restrição em relação a esse ponto PC. Pode ser qualquer ponto do espaço. Tá? Ou seja, essa relação vale para qualquer ponto arbitrário PC. Só que se ela vale para qualquer ponto arbitrário PC, isso implica que essa expressão em verde é igual a essa expressão em verde aqui. Então, nós concluímos que RAB vezes RBC nos dá RAC. Ou seja, nós temos aqui o que nós já tínhamos visto anteriormente. A multiplicação de duas matrizes de rotação nos dá uma matriz de rotação também. E mais, aqui agora nós temos a conexão entre a transformação ativa e a transformação passiva. Na transformação ativa, a gente pensa na matriz de rotação como uma entidade geométrica por si só. Uma entidade algébrica que tem um significado geométrico, né? Ou seja, eu pego e multiplico matrizes de rotação, eu tenho uma outra matriz de rotação. O que significa que eu vou fazendo rotações no meu sistema e no final das contas eu tenho um sistema rotacionado. Né? Então, estou pensando em sistemas de coordenadas que estão grudados num objeto rígido e vou fazendo transformações sucessivas para saber como é que esse objeto rígido está lá no final, depois dessas sucessivas transformações. Já com a mudança de ponto de vista, que é a transformação passiva, eu estou fazendo projeções entre diferentes sistemas de coordenadas.
Então, usualmente, quando eu estou pensando nessas projeções, eu tenho um ponto no qual, um ponto de interesse, cujas coordenadas podem ser representadas em sistemas de coordenadas diferentes. Daí eu preciso dessa projeção. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com projeções de pontos, projeções de sistemas de coordenadas, eu sempre penso num ponto, sempre tem um ponto associado que eu quero representar em sistemas de coordenadas diferentes. Quando eu estou pensando em transformações que são ativas, em geral eu não tenho essa necessidade de trabalhar com um ponto específico, porque eu não estou mudando o ponto de vista, eu estou arrastando o sistema de coordenadas e colocando ele em orientações diferentes. Tá? Mas notem então que eu cheguei a essa conclusão aqui, que está relacionada com uma transformação ativa de movimento, a partir de transformações que estão relacionadas com transformações passivas, mostrando que as duas coisas são duas faces da mesma moeda.